Às vezes, assim, sempre pela manhã, assim, Deus traz um assunto pra mim, às vezes eu comento, né? Às vezes eu, né? E, e um assunto que Deus me trouxe pela manhã agora é sobre o homem e a mulher, o esposo e a esposa, né? Eu fui com um colega esse dia aí, nós fomos fazer um lugar aí pra Piracá e na volta começou a chover, né? Então tava indo pela estrada assim e de repente eu vi um rapaz, ele deveria ter aí seus 28 anos, 30, sei lá, e a mulher vindo atrás dele, ele levando a bicicleta e ela atrás dele. Ela atrás dele. E chovendo, e ela ali atrás dele, caminhando com ele, eles conversando, ele que levou empurrando a bicicleta e eles conversando. E Deus me trouxe o seguinte pensamento: mulher, a esposa, aquela que você escolheu para ser sua esposa, e ela te ama e você ama ela, você tem que ter zelo por ela e ela zelo por o esposo. O que acontece? A mulher, ela é que nem dizia, tem um ditado que diz que é pau para toda obra, ela não larga o camarada quando ela tem o amor, tem carinho, tem respeito pelo homem. Mas para fazer ter esse amor, esse carinho, esse respeito pelo homem, o homem tem que ter esse carinho e esse respeito pela mulher também. Porque mulher, quando ela se torna uma só carne, ela se torna uma só carne, o homem também tem que se tornar uma só carne. E ele está ali junto, lutando, tá? E quando ele sai da casa dos pais, depois passa um tempo, Deus recolhe os pais, os filhos nascem, crescem, vão embora, tem as vidas dele, mas eles estão ali juntinho. Ela sabe tudo o que vai acontecer com você, você sabe tudo sobre ela. E o dia eu vejo muitos velhinhos quando um parte, depois passa um mês, talvez que numa hora depois, um dia o outro vai. Porque aquilo ali se unificou de uma tal forma que não tem jeito. Porque a nossa esposa, para nós, assim, eu estou falando de mim, não sei os outros, né? Você pega jovem, uma jovem atraente, com um corpinho esguio, bonito, né? E de repente aquele corpo daquela mulher envelhece, o seu como homem envelhece também, o cabelo cai, fica branco, fica barrigudo e assim vai, né? E fica com rugas e tal. Mas o que tem dentro daquele corpo, a essência que tem dentro daquele corpo, que é a alma daquela pessoa, que na qual você escolheu para ser a sua companheira, o seu companheiro, aquilo ali está ali ainda, ele está só oculto naquele corpo velho, envelhecido pelo tempo. Mas aquela essência, de vez em quando eu vejo uns tinadinhos que a minha esposa tem quando ela era jovem, que nós não tínhamos filho ainda, um gracejinho dela. Aí por isso que em Provérbios Salomão diz assim, para a gente não esquecer a mulher da nossa juventude, né? Ela tá ali, ó. Ela não tá. Se eu pego uma foto que eu tirei quando eu tinha 28 anos e comparo com essa foto que eu tô agora, nossa, parece que eu sou outra pessoa, né? Me transformei em outra pessoa. Não é isso? Então, mas na nossa alma, a gente tem que continuar vendo aquela mulher da nossa mocidade. Ela tá ali, ó, é que você precisa estimular ela. Aquele homem da sua juventude, mulher, ele tá ali também. Vai ter momentos que ele vai ter aqueles gracejos que vocês dois riam, que vocês brincavam, ele tá ali com ele e tá ali com ela também. Então, você pode ver que os filhos eles partem, eles têm que cuidar da família deles. Os irmãos também, ele constrói uma outra família, eles se afastam de você, eles vão viver a vida deles. Né? Tem muitos que ainda se dão um alô e tal, e nem que for para através do WhatsApp eles se conversam, mas tem uns que não, vão embora. E quem sobra? Sua esposa e você. Os seus filhos ficam adultos e eles querem ter a própria vida dele, é que nem um passarinho. O passarinho, quando ele cria pena, né, principalmente pena nas asinhas, ele sabe que ele pode voar, ele vai embora. Ele não fica ali no ninho, ele vai ficar fazendo o que ali no ninho? Aquele ninho não tem espaço para ele mais, né? E não significa mais nada para ele. O significado daquele passarinho para aquele ninho é só os pais e a mãe que tem a vida deles, né? Que tem a vida deles. Então as pessoas elas têm que entenderem isso. Então esse amor que existe entre um homem e uma mulher, ele tem que estar o tempo inteiro sendo exercitado, sendo alimentado, né? Não deixar achar que não, estamos velhos, não. Um beijinho na nuca, um beijinho na testa, né? Sempre bom fazer isso, né? Sempre bom, mesmo na velhice. Olha, eu tô aqui, né? Sou seu companheiro, ó, você é minha companheira.
não deixar que isso morra. Foi isso que eu acordei de manhã, Deus falou, fala sobre isso, porque não, está escrito lá, o próprio o Salomão em Provérbios falou, não esqueça da moça da sua juventude. Quando vocês eram jovens, que vocês se amavam, que vocês queriam estar juntos, que vocês se beijavam, que vocês se agradavam, que você tinha prazer quando você estava namorando, que você não via a hora de chegar o momento de você ir na casa do seu sogro e ver a sua namoradinha, né? E vocês vão envelhecendo junto, né? Depois vocês vão perceber as pessoas que já têm os filhos casados, que estão seguindo esse rumo, você vai ver que só sobrou vocês dois. E tudo que vocês fazer agora, tudo que vocês alimentar agora, lá no futuro que vocês vão colher. Você sendo uma boa esposa e o camarada sendo um bom marido. Aí aquela mulher vai ter alegria em fazer as coisas para ele. Ele vai ter alegria em trabalhar e prover a casa. Porque sabe que ali tem alguém que se preocupa com ele, que ama ele de verdade. Ama ele na pobreza como ama na riqueza. Ama ele na saúde como ama ele na enfermidade. Eu estou passando por esse processo e eu sei como é que funciona. A velhice ela vem para todo mundo. E você acha que a velhice não vem? Ela vem. Eu não sou mais aquele jovem de 23, 24 anos que encontrei com a minha esposa, não. Eu já sou um homem de 65 anos. Já se vão aí 40 e poucos anos juntos. Então eu sei. Às vezes eu tenho uma vez que eu fui para um lugar aí, fiquei 2 dias, a menina ficou preocupada, a esposa preocupada. Quando eu cheguei, ela disse, nossa, eu fui esse dia aí, segunda-feira eu saí também, fui para Piracaia, né, que eu fui para Piracaia, e de repente fui com o irmão, né, que me chamou, nós fomos. Quando eu voltei, ela estava preocupada comigo. Eu falei, meu Deus, né? Eu não queria ficar longe. Eu falei, nossa, elas pensaram que eu ia dormir lá, porque eu voltei às 6h30, 6h40 por aí, 18h40, né? Então eu vi a preocupação. E quando eu abri o portão, eu vi a alegria no rosto da minha esposa. Eu vi a menina alegre falando também. Então quer dizer, você pensa que não, mas você tem importância para sua esposa, a sua esposa tem importância para você. Isso tem que haver até os últimos dias das suas vidas. Não pode deixar que isso morra, que isso vire uma coisa monótona, né? Às vezes você está ali na sua casa ali, deitado na cama ali, e elas estão lá na cozinha, conversando entre elas, tal, mas elas sabem que ali tem um homem, tem um protetor ali, né? Um protetor assim, estou falando um protetor não espiritual, tô falando, até espiritual, espiritualmente falando, mentalmente falando. Tem alguém que ali você acredita que vai acontecer alguma coisa, ele vai suprir. Você sabe que ali tem uma mulher que vai administrar a casa, que vai cuidar das coisas, que vai zelar por você, que vai zelar pelo que é seu. É assim. Essas coisas boas, elas são constantes, é que a gente não consegue ver. O cotidiano faz com que a gente se torne cego, surdo e mudo com essas coisas, mas essas coisas estão ali. Procura, você aí que já está um pouco abastado na idade, procura saber e incentivar. Você vai ver que aquela garotinha que você amou, ela está ali, aquela jovem que você amou está ali, ela não, sabe? Se você pegar uma foto de quando você tinha 24 anos e pegar uma quando você tiver 65, você vai ver que a diferença é que está. Mas aquela pessoa caminhou junto com você. Ela veio junto com você. Então lembre-se que aquela pessoa que está do seu lado, ela não veio do seu lado em vão. Tudo tem um porquê e Deus sabe. E aqui que não é para ser, nem é. Ela não consegue criar vínculos com você. Mas aquela que Deus preparou, aquele que Deus preparou, ele vai com você até a sepultura. Haverá dias de riso, mas haverá dias de choro também. Haverá dias de bonanças, mas haverá dias de escassez. Nem aquela jovem estava andando na chuva, do lado daquele rapaz ali, né? Falando, e ela não estava com um cara que estava com um Mustang, com uma Ferrari, não, ela estava com um camarada levando a bicicleta, os dois andando e ele empurrando a bicicleta. Mas aí a união e o vínculo que ele tinha era uma coisa assim impressionante que me chamou a atenção. Deus me mandou eu falar isso. Ame a sua esposa e ame o seu esposo até o fim.